Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Muito boa tarde, doutora Juliane Penteado. Como vai? Tudo bem? Muito boa tarde, Og. Muito boa tarde a todas, a todos. Muito bem, graças a Deus. Bacana. Doutora, a gente vai falar sobre uma aposentadoria hoje que eu tenho certeza que vai interessar a muita gente, porque eu vejo muita gente reclamando disso aqui. Eu vejo as pessoas falando, parece que se tornou até um problema de saúde pública, que é a tal da fibromialgia. Primeiro explica pra gente o que é, né? Pra quem não conhece, não sabe o que é. Por que ela tem sido tão discutida nos últimos anos? Sim, isso também é um fator que a gente vê muito dentro do escritório, né, no nosso trabalho como advogada, e a gente vem há muitos anos recebendo pessoas com essa situação, e são queixas de difícil comprovação por conta da forma que ela é analisada, né, ela tem uma análise clínica, é uma síndrome, a fibromialgia, então é uma síndrome crônica. Ela traz uma dor musculoesquelética e difusa pelo corpo. Então, as pessoas relatam que, lógico, a gente está dizendo aqui dentro do meu pouco conhecimento, não tenho conhecimento em medicina, mas a gente acaba atendendo tantas pessoas que a gente aprende um pouco sobre essas dores, né? Claro. Sobre essas doenças. Então, essa dor difusa, ou seja, pelo corpo inteiro, traz-se uma fadiga, alterações de sono, uma dificuldade cognitiva também, problema de memória e concentração, até porque a dor, ela acaba afetando tudo isso, né? E ela tem um CID, o CID-10, nesse CID-10, e ela ela atinge hoje cerca de 3% da população brasileira, e as mulheres têm mais comum com as mulheres, que a gente percebe muito. Então, esses sintomas, eles trazem uma persistência no dia a dia. A gente percebe que, claro, tem outros fatores que podem fazer com que pioram essas dores e dificulta o trabalho, né? O desempenho dessas pessoas no trabalho. Então, por isso que a gente tem que avaliar essas questões nos direitos previdenciários dessas pessoas, porque nos últimos anos, de fato, o aumento desse sintoma, dessa doença, a gente percebe que é gigantesco e ainda até pouco tempo estava meio discriminado na própria legislação. Mas teve mudança, né, recente aí na legislação que reconheceu a fibromialgia como deficiência, né? Exatamente, e esse foi um avanço muito importante, porque a Lei 15.176 de 2005, ela passa a reconhecer a fibromialgia como deficiência para todos os efeitos. Só que ela passa a entrar em vigor agora em janeiro de 2026, porque altera o estatuto da pessoa com deficiência. Então, eu achei muito importante a gente trazer esse tema aqui no seu programa, para esse bloco, que já a gente falou semana passada sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, e agora a fibromialgia, ela é considerada também deficiência. Então, quando ela entra no estatuto da pessoa com deficiência e ela passa a ser considerada, com esse CID sendo caracterizado, a pessoa vendo esse diagnóstico fechado, ele pode sim buscar aí os direitos previdenciários relacionados. Então, ele vai ter aí a consideração como deficiência, desde que, claro, comprove que há limitações, né, que há aí uma limitação para a sua vida diária, né, não só para o trabalho, mas também para o seu cotidiano de vida, social, em todos os âmbitos, né, inclusive até familiar. Então, o diagnóstico, só que a gente precisa sempre lembrar que não é só o diagnóstico. Então, a fibromialgia, apesar dela ser considerada deficiência, é preciso que ela seja enquadrada para fins de aposentadoria e ela tem que atingir aí alguns limitadores necessários para o enquadramento de eventuais direitos. Quer dizer que mesmo com fibromialgia, ela precisa obedecer a alguns critérios, como, por exemplo, a idade da pessoa e o tempo de contribuição também?
Sim, se for para uma aposentadoria, seja por deficiência, seja por um benefício por incapacidade temporária, seja uma aposentadoria também por invalidez, a incapacidade permanente, ela vai precisar ter a contribuição e ter os requisitos. Então, não basta só o diagnóstico. Ela precisaria, por exemplo, de uma incapacidade permanente, aí é porque ela não consegue mais exercer essa atividade profissional de maneira permanente, contínua, né? Então, chegou a um nível que ela precisa ser aposentada. Isso a gente vai avaliar, provavelmente, o tipo de atividade que ela exerce de maneira habitual. Então, se a atividade que ela exerce está sendo afetada pela fibromialgia, de maneira que ela não tenha mais condições de ser reabilitada em outra atividade, ela pode ser aposentada por invalidez. Já na aposentadoria da pessoa com deficiência, é aquela pessoa que trabalhou, está trabalhando ainda ao longo da sua vida laboral e contribuindo, né, devidamente, e isso em qualquer aspecto, seja no serviço público ou no INSS. Essa pessoa tem que comprovar aí o tempo que ela está diagnosticada com a fibromialgia, para que esse período seja considerado tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E aí ela vai precisar ver o enquadramento, né? A gente até falou sobre isso na semana passada, mas se ela vai ter ou por idade, uma aposentadoria por idade, com 15 anos de contribuição, ou uma aposentadoria por tempo de contribuição, e ela precisa enquadrar como leve, moderada ou grave para ser aposentada, mas ter o tempo de contribuição para cada uma dessas hipóteses. E ainda tem aí o benefício de prestação continuada, porque aqui é o BPC-LOAS, né? Essas são as situações daquelas pessoas que não terão condições de manter a sua própria renda, nem por sua família, por conta dessa doença, inclusive, dessa incapacidade ou pela sua deficiência, assim considerada, e aí ela não tem condições de trabalhar, mas ela tem baixa renda, né? Ela tem baixa renda, e aí essas pessoas poderão buscar o BPC-LOAS, que é de um salário mínimo, mas não exige aí para elas a contribuição. E quais são os documentos mais importantes que a pessoa precisa para comprovar essa condição aí perante o INSS? A gente sempre pede, primeiro a gente precisa fazer sempre uma entrevista bem aprofundada com a pessoa, ver ao longo da trajetória dela como essa doença veio piorando ou não, quais são os medicamentos que essa pessoa vem se utilizando, os tratamentos que ela vem fazendo, porque, como eu disse, o diagnóstico por si só, ele não vai gerar automaticamente nada de benefício previdenciário. Então, precisa comprovar que todo esse tratamento, mesmo tendo buscado isso, não foi suficiente, não conseguiu eliminar os efeitos do que isso está causando na vida dessa pessoa do ponto de vista laboral. É importante também, se houve, por exemplo, situações de até internações, coisas do tipo prontuário, sempre peço para buscar o prontuário médico, porque o prontuário médico, o prontuário médico, ele relata ali o que o médico, o enfermeiro, como é que foi o acompanhamento dessa pessoa. Então vai ter lá bastante informação que pode ajudar em eventual perícia. E também a avaliação, e principalmente a gente chama de uma perícia biopsicossocial. Por quê? Porque quando a gente analisa deficiência do ponto de vista jurídico, é importante entender quais são as limitações. Quanto maior as limitações, maior o grau da deficiência, se leve, moderado ou grave. Por isso que não é simples assim. Precisa passar por essa perícia que envolve não só um médico, mas também um assistente social, que vai analisar o quanto essa doença impactou ou impacta a vida dessa pessoa, para que ela possa viver em igualdade de condições com os demais que não têm as limitações que essa pessoa tem. Então, as características do conceito de deficiência são esses. Não é
apenas a capacidade ou não dela trabalhar, mas em como ela trabalha e na maneira como ela convive no dia a dia com as demais pessoas. Por isso que é sempre bom... Então, os documentos, eles precisam demonstrar isso de maneira clara, esse histórico clínico, né, os relatórios médicos, limitações funcionais e, eventualmente, se for precisar de um processo judicial, a gente até pode se utilizar, inclusive, de testemunhas, tá? Não é impossível. Não é comum, mas não é impossível caso isso seja necessário. Por isso que é sempre bom procurar ajuda com um profissional, orientação jurídica nesses casos para não errar, né, doutora? Exatamente. Cada vez mais as pessoas precisam buscar, porque mesmo havendo dentro do âmbito do INSS de uma maneira até intuitiva você fazer os requerimentos, né? Mas isso não pode ser utilizado apenas como preencher um formulário. As pessoas precisam ter ali um acompanhamento para que as coisas funcionem e que seja efetivamente o benefício, o direito que ela busca seja eficiente, né? O pedido seja eficiente e eficaz para a vida dela. Bom, tá aí, doutora Juliane Penteado, falando hoje sobre a aposentadoria por fibromialgia. Se você tem dúvida, se você sofre com esse problema e não sabia que poderia se aposentar, agora você já está sabendo e pode procurar a doutora para mais informações, né, doutora? É isso aí, então estamos à disposição. Tá joia. Muito obrigado, boa semana para você e até a próxima. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.